Olá pessoal, esse é um vídeo com o encerramento dessa série de vídeos sobre troubleshooting em HPLC que eu preparei. Então quem acompanhou essa série toda, quem não estiver acompanhando, veio direto por sugestão do YouTube aqui para esse vídeo, entra na descrição que eu vou deixar a playlist, aí vocês voltam e acompanham desde o início essa discussão, mas eu falei desde aspectos mais gerais sobre a ideia por trás de uma técnica de resolução de problemas. Falei sobre problemas com o formato dos picos, diferentes causas para esses problemas. E também aproveitei o gancho das partículas superficialmente porosas para falar um pouco sobre otimização, causa de problema de perda de eficiência no sistema cromatográfico quando o sistema não está otimizado. E para encerrar, eu vou apresentar um pouco sobre esse trabalho aqui, que eu também vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para acesso de vocês, em que nós fizemos experimentos mostrando como cada aspecto influenciava na prática com diferentes analíticos usando uma coluna dessas sub 3 micrômetros. Então o link do trabalho está aqui na descrição desse vídeo, mas sigam aí alguns pontos que eu destaco desse trabalho. Quem quiser mais detalhes, vai lá no texto do artigo que tem bastante discussão sobre essas informações. Um dos principais pontos que eu já tinha discutido antes na resolução de problemas era sobre o uso, solução de problemas e evitar-se problemas, era o uso de filtro pré-coluna ou de uma coluna guarda. E é importante que esses filtros ou as pré-colunas tenham uma dimensão e uma configuração compatível com a eficiência das colunas às quais elas serão acopladas. Então, é bastante importante que eu não conecte qualquer tipo de coluna guarda, qualquer tipo de filtro pré-coluna, sem saber se ele é compatível para uma baixa dispersão quando eu estiver em busca de uma eficiência mais alta. Então, esses filtros que foram testados, inclusive esses aqui dessa imagem, eles foram testados em condições, nas melhores condições de uso do equipamento para diferentes analíticos. E aqui eu peguei a sobreposição, acreditem se quiser, deem um zoom lá no artigo, que talvez a visualização fique melhor, mas existem dois picos sobrepostos. Um dos picos foi obtido sem o filtro pré-coluna e o outro com o filtro pré-coluna, mostrando que esses filtros aqui, quando presentes no sistema, não afetaram o alargamento da banda. Então, eu recomendo, se vocês forem fazer alguma modificação no sistema, com filtro, com coluna guarda, e não tiverem certeza se ela vai influenciar na largura dos picos, façam um teste como esse e só usem tanto filtros quanto pré-colunas ou colunas guarda, como que queiram chamar, que sejam compatíveis com a dispersão daquele sistema. Um outro ponto interessante é sobre o efeito da cela de detecção. E aí, são dois aspectos diferentes que têm que ser avaliados. Um deles em relação à sensibilidade, o outro deles em relação à eficiência, inclusive nas configurações do sistema. Aqui nós fizemos uma comparação para dois compostos diferentes, dois PAHs, naftaleno e pireno, uma cela semimicro e a convencional. Como esperado, houve uma perda, sim, de eficiência, de número de pratos calculados, não, número de pratos calculados, mas obtidos experimentalmente, para o uso da cela convencional. Menos 10%, aqui 9,9%, para o pico menos retido, os mais retidos são mais afetados pelo volume, e chegando a 7,8% para o pireno. Aqui, uma outra comparação são compostos diferentes, 3 fluoroquinolonas, e aí dá para perceber, comparando as duas, que com a cela convencional houve um pequeno alargamento. Vou traçar do preto aqui, ele é um pouco mais largo,
mas nada extremamente desvantajoso. Mas é importante fazer essa comparação na hora de se otimizar o sistema. E é bom olhar para os dois lados. Vocês lembram que eu comentei que a sensibilidade muda e que também as condições dos filtros de ruído e frequência de aquisição de dados, elas influenciam na razão do sinal ruído. Então, por um lado, valores altos de frequência de aquisição de dados e constantes de tempo baixas, elas fazem com que ocorra menos prejuízo na eficiência dos picos causados pela detecção. Por outro lado, isso aumenta o ruído. Então, aqui nós fizemos uma comparação entre 10 Hz e 0,02 segundos de constante de tempo e 1 Hz e 1 segundo de constante de tempo. E aí as perdas variaram de menos 7 a 41 para o composto menos retido, de menos 6 a menos 23 para o composto mais retido. O interessante é que aqui, por exemplo, na condição de 3,3 e um filtro de 0,2, em que a perda não é tão significativa assim, menos 7, menos 6%, há um ganho, por outro lado, de sinal ruído de 28 vezes. É fato que se nós usarmos um valor de constante de 1 Hz e 1 segundo, a atenuação do ruído é maior e o sinal ruído daquele pico, a razão entre a altura do pico e a quantidade de ruído, ela chega a ser o dobro, tem um 100% aqui de vantagem. Uma razão de quase 400 vai para quase 800. Significaria, inclusive, talvez em limites de detecção mais baixos, sendo obtidos com essa razão sinal ruído mais alta. Por outro lado, à custa de uma perda de eficiência que chega até a 40% aqui. Então, talvez encontrar um meio termo, por exemplo, com 3,3 Hz e 0,02, seja um bom ponto de equilíbrio. Aqui, para outros compostos, no caso das fluoroquinolonas, nesse caso, com essa condição intermediária que eu mencionei para vocês, 3,3 Hz e 0,02 segundos, comparado com 10 Hz e 0,02 segundos, que é mais estrito e com ruído mais alto, observem que aqui o ruído é maior, com 10 Hz, porém, quando nós sobrepomos as duas bandas, nesse caso, para esse pico, com essa retenção, com essa largura, não há diferença nenhuma, praticamente nenhuma, no alargamento. Então, um meio termo que reduz um pouco o ruído, sem prejudicar, nesse caso, na eficiência. Então, é bom ajustar o sistema para ter o máximo de detectabilidade, melhor sinal ruído, mas sem prejudicar muito também pela eficiência cromatográfica. Eu já mencionei o efeito da tubulação, e aí aqui eu fiz uma comparação bem estrita, um sistema com tubulação que somada pelo comprimento e diâmetro calculado dava 60,8 microlitros, e uma outra tubulação cujo volume calculado pelo diâmetro interno e comprimento 7,6 microlitros, quase um décimo o volume da tubulação preta em relação a essa tubulação. O segmento aqui é verde, na realidade os tipos de tubo que eu usei eu não especifiquei aqui. E aí dá para perceber que principalmente o composto retido aqui com 2 minutos e pouco, ele foi muito mais prejudicado por esse excesso de volume das tubulações. E o último pico aqui mais retido, embora ele também tenha uma perda de eficiência, essa perda de eficiência, esse alargamento, inclusive com uma simetria no formato de cauda, que vocês percebem aqui nesse vídeo, ele foi... Aqui a cauda é muito maior e aqui a cauda um tanto quanto menor. Então, não só o alargamento simétrico, mas também a formação dessa assimetria pelo volume extracoluna. Por isso que lá no começo, falando de formato de pico, eu falei de volume extracoluna, não só como alargamento e perda de eficiência, mas também criação de assimetria nos picos. Eu coloquei essa foto aqui, inclusive, para lembrar quando nós fazemos acoplamentos em série. Nós temos que tomar cuidado e usar tubos que tenham um diâmetro apropriado. Podem ver que o diâmetro interno e externo, interno vocês não estão vendo, mas inclusive o diâmetro externo desse tubo é bem pequeno
e é um tubo com diâmetro reduzido, para minimizar, não vou dizer que vai eliminar por completo, o volume entre o alargamento entre um acoplamento em série. Então aqui eu tenho o forno do cromatógrafo, uma coluna, coluna cromatográfica está aqui dentro, e eu posso ligar ele direto ao espectrômetro de massas. Isso aqui é a fonte de íons do espectrômetro de massas. Ou eu posso, se eu quiser fazer uma análise UV e espectrometria de massas, eu posso fazer uma conexão em série. Então eu posso conectar no detector UV, que não é destrutivo, e do detector UV eu faço a conexão para o espectrômetro de massas. Então a sequência, a coluna, a saída da coluna vem do forno, conecta aqui na entrada de uma célula. Vejam que eu estou usando uma célula micro aqui, justamente para diminuir a dispersão do detector. E aí depois a saída, ela está conectada naquele tubo que vai lá para o espectrômetro de massas. É lógico que passar por dois detectores, se eu comparar a largura do pico cromatográfico do UV e do espectrômetro de massas, o segundo vai estar um pouco deslocado, porque o pico passa primeiro por um detector para depois ir para o outro, e é lógico que os picos no espectrômetro de massas vão estar um pouco mais alargados. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de acoplamento para não destruir por completo a separação quando vai para o espectrômetro de massas usando um tubo cujo diâmetro não seja o mais apropriado. O volume de injeção eu já havia comentado que ele é importante, e aí se vocês olharem com mais atenção na descrição da legenda dessa figura, são volumes de 1 microlitro até 10 microlitros, e aí vocês percebem que para um pico pouco retido, vejam que aqui a escala, eu dei um zoom nos dois picos, mas esse pico aqui ele tem 2 minutos de retenção, e esses outros dois aqui têm mais de 8 e quase 8,5 minutos de retenção. Enquanto um aumento de 1 para 10 microlitros causa um nítido alargamento, inclusive um pouco de cauda, um pouco de assimetria no formato de cauda, tailing, peak tailing, aqui nesse pico menos retido. Nos mais retidos a gente não percebe diferença nenhuma no alargamento, certo? É lógico que depende das condições, depende do quão retidos são os compostos, mas aqui na descrição da legenda e no artigo principalmente tem toda essa explicação. Lembrando que esse era um equipamento antigo, um equipamento com uma série de limitações, um equipamento que sequer chegava a 400 bar de limite máximo de pressão, não por causa das bombas, mas por causa do sistema de injeção dele, que não suporta muito mais que 200 bar de pressão, então não podia aumentar muito a vazão, para trabalhar em vazões mais altas, que inclusive são as ideais para esse tipo de coluna. Quanto mais estreitas as tubulações, inclusive, maior a pressão do sistema, e aí se chegava no limite que o injetor já não tolerava mais. Então foi bem importante, assim, um trabalho bastante minucioso para conseguir chegar ao máximo das condições analíticas. Mas vejam nessa figura aqui que interessante. Depois vocês podem pausar o vídeo e dar um zoom, ou seguirem o link e abrir o artigo em alta resolução, diretamente do link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e vocês podem ver tanto no texto do artigo como aí na legenda da figura, todos os detalhes. Mas basicamente essa figura de baixo aqui, esse cromatograma de baixo, ele é não otimizado. Imagina como se eu tivesse pego o sistema que eu já usava tradicionalmente com as minhas colunas antigas e menos eficientes, comprei uma coluna de partícula sub 3 micrômetros, uma coluna que promete uma eficiência mais alta, super empolgado, esperando melhorar a separação dos meus compostos. E aí eu tenho uma mistura lá que eu quero separar, faço a injeção e o cromatograma que eu vou ver é algo desse tipo. Talvez ele seja até um pouco melhor do que um cromatograma equivalente para essa mistura numa coluna tradicional mais antiga. Mas com certeza ele está muito longe daquilo que a coluna pode entregar em número de pratos. Se eu for lá e calcular o número de pratos desses picos aqui de baixo. Eu vou falar, opa, mas espera lá, eu comprei uma coluna que
No laudo dela, na especificação técnica, ela diz que dá, naquelas condições, 10.000 ou 15.000 pratos. E agora eu estou fazendo um teste aqui, ela não está chegando nem a 6.000, 7.000 pratos. Essa coluna não presta. E, na realidade, não é esse muitas vezes o problema. Às vezes é o sistema cromatográfico que não é compatível para explorar o máximo da eficiência da coluna. E aí eu tenho duas condições bem interessantes. A condição de cima é a menor, o sistema menos dispersivo possível, com o menor volume extracoluna possível. As tubulações mais estreitas, toda a otimização para o sistema ter a menor dispersão extracoluna, inclusive com o detector operando numa frequência de aquisição mais alta, que por sinal causa um pouquinho mais de ruído. Mas o que acontece nesse caso? Que a temperatura, nesse caso, ela não foi otimizada, era uma temperatura de 30 graus, e, consequentemente, como o sistema é menos dispersivo com toda a redução de volume, a 30 graus, essa coluna eu não conseguia passar de 0,5 ml por minuto. E ela começa a ficar numa vazão mais próxima da idealidade por volta de 0,6, 0,65, talvez até 0,7 ml por minuto. Então, o que acontece? Por um lado, eu tenho um sistema menos dispersivo, mas a limitação de pressão que o sistema me causa, eu não consigo chegar no ótimo, que é o mínimo daquele gráfico de Van Ginter, para vazão, para melhor vazão, para a vazão ótima da coluna. Então, eu trabalho com um sistema com o mínimo de dispersão, mas, por outro lado, eu perco no ótimo da coluna cromatográfica. E aí o que aconteceu no caso do cromatograma intermediário aqui, é que nós aumentamos um pouquinho a temperatura, o sistema não é um mínimo dispersivo, o volume de injeção, inclusive, é um pouquinho maior, alguns ajustes ali na célula de detecção, é uma célula convencional, inclusive, só que é convencional mesmo, eu estou em dúvida, deixa eu ver, separação verde, exatamente, uma célula convencional, mas as condições de detecção elas são otimizadas, uma frequência mais alta, uma temperatura um pouco mais alta com uma vazão mais alta para atingir o máximo de eficiência. E aí, nesse caso, o que a gente consegue perceber é que tem picos que se separaram até um pouquinho mais, os picos continuam estreitos, nós conseguimos reduzir o tempo de análise e com uma separação e eficiência tão boa. É só importante observar um detalhe muito curioso que não tem nada a ver com essa parte de troubleshooting, de efeito extracoluna, mas como em cromatografia a gente tem que entender vários aspectos ao mesmo tempo. Essa análise é uma mistura de fármacos antibióticos ou antimicrobianos da classe das sulfas e da classe, deixa eu ver, não, nem tem fluoroquinolona, são todas sulfas, várias sulfas diferentes. E cada sulfa tem o seu pKa diferente, e essa condição cromatográfica também, ela tem um ajuste de fase móvel apropriado. E aí o que acontece é que, se vocês olharem aqui, tem um par de compostos que diminuiu drasticamente, esse par aqui, ele diminuiu drasticamente a resolução cromatográfica, simplesmente mudando a temperatura e um pouco a vazão da fase móvel. Isso mostra o quanto a seletividade cromatográfica ela é influenciada por diversos fatores, inclusive a temperatura. A temperatura ela muda o pKa, dependendo da condição de solvente, que uma determinada molécula vai se apresentar. Então, enquanto uma pode não ter uma mudança muito grande do seu grau de ionização, uma outra pode ter uma mudança mais significativa do grau de ionização ao se passar de 30 para 40 graus. E aí, consequentemente, uma resolução melhor numa temperatura pode afetar bastante. Tanto mudança de pH quanto efeito de temperatura ou a combinação entre eles modula bastante a seletividade entre as análises. Então, esse par de picos ele tem uma separação melhor aqui, esse par de picos tem uma separação bem pior nesse outro caso. Aí vai depender
do tipo de análise. Às vezes a gente está trabalhando depois com um detector espectrométrico de massas, e aí tanto faz, não tem nenhum prejuízo em ter uma perda pequena de resolução aqui, porque a seletividade do detector pode, por outro lado, acabar compensando. Eu sei que os vídeos ficaram um pouco longos, mas eu espero que essa série ela tenha contribuído de diversos aspectos, que tenha sido interessante para vocês falar um pouco com esse viés de otimização e resolução de problemas em cromatografia. Se acharam interessante, compartilhem, deixem o like, se inscrevam também para receber notificações. Esse é o último vídeo dessa série, mas em breve eu devo continuar publicando outros assuntos de interesse aqui no canal. Se vocês estiverem inscritos, vocês vão receber essas notificações. Então é isso. Agradeço quem ficou até o final do vídeo pela atenção. Espero que esteja sendo útil para vocês. E façam comentários, sugestões de outros assuntos, críticas também, se não estão gostando de algum detalhe, algum eventual erro ou algo que não ficou muito claro. Às vezes, na hora de explicar alguma coisa, a gente pode, sem querer, pensar de um jeito e explicar alguma coisa de outra forma, e às vezes algo não fica muito claro e eu posso explicar melhor. Apesar que todos esses assuntos que eu mencionei, eles estão descritos em mais detalhes nos artigos, então, se tiverem alguma dúvida também, peguem essas referências, leiam com mais atenção, que pode ser bastante útil para muitos usuários da técnica. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez.